Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. O Cartacho foi testemunha involuntária de um momento alto da nossa história. Há 50 anos, a liberdade passou por aqui. Na madrugada da quinta-feira, dia 25 de abril de 1974, uma coluna militar, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, vinda da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, passa pelo Cartacho em direção a Lisboa, com a missão de controlar os acessos ao Terreiro do Paço, Banco de Portugal e Companhia Rádio Marconi. A Revolução dos Cravos cruzou as ruas da nossa cidade e há quem recorde o momento. Trabalhávamos sempre à noite, mais tranquilos, sem barulho, na cave da loja. E de repente, nessa noite, o que é que aconteceu? Começaram a ouvir barulho? E tínhamos sempre um rádiozinho ligado, não é? Para passar o tempo. De repente começámos a ouvir um barulho intenso, barulho, assim como se fossem tratores a passarem na rua, porque era silêncio absoluto, não é? E na cava nota-se tudo. Pensámos que fossem tratores e máquinas agrícolas para o campo. Pensámos, olha, aproveitam a noite para transportar. Eram aquelas lagartas dos Chaimites. No outro dia que soubemos. A Teixeira veio para a rua fotografar, não é? Fotografar as pessoas, as escolas, tudo o que havia para fotografar. Ainda tivemos muitas fotografias lá, uma reportagem completa. Teixeira fotografava tudo. Mas foi inesquecível, de facto. Foi. 50 anos passaram, mas está tudo nítido. Na minha cabeça está tudo nítido. Foi bom, foi bonito. Foi emocionante, até hoje sentimos aquela emoção. Tem cuidado na cidade, falo só para o teu bem. Tem cuidado na cidade, não se sabe a verdade. A Guerra Colonial foi um dos períodos mais marcantes da história do século XX em Portugal. Durou 13 anos e teve o seu início em 1961 em Angola. Alastrou-se depois a Moçambique e à Guiné. O envio de tropas foi massivo. O número de efetivos nas antigas colónias chegou aos 150 mil homens. Nas 3 frentes de combate, Portugal pagou a guerra com um total de 8.290 mortos. No Cartacho, o monumento de homenagem aos mortos da Guerra Colonial tem inscritos 19 filhos da terra que perderam a vida em África. A sociedade onde nós vivíamos era uma sociedade de medo, tínhamos medo de ir para a guerra e por isso, das duas uma, ou fazíamos o máximo possível de estudos para sermos oficiais no serviço militar e, portanto, termos mais possibilidades de não entrar em confronto bélico propriamente dito, ou então fugíamos. Portanto, era uma sociedade de medo, era uma sociedade constrangedora a esse nível. E depois havia sempre aquela situação
que é também muito própria desta época, que é a fuga à tropa. Porque neste período, anos 60 até 74, a guerra colonial, quer queiramos, quer não, é uma sombra daquelas que te causam muita impressão. Tu que és um jovem de 15, 16, 17, 18, 19 anos e sabes que lá vais parar. E, portanto, havia esta sensação, digamos assim, coletiva, de que realmente aquilo era um lugar de morte. Jovens, especialmente era esta associação que se fazia. Eram jovens que partiam para a guerra sem saber se voltavam, eram jovens que partiam para a guerra, muitos deles impreparados, porque os que voltavam relatavam, efetivamente, factos que não correspondiam à própria informação que circulava, à informação oficial. E isso também foi um dos fatores que acelerou, digamos assim, a consciência que o povo teve daquela realidade. Porque o povo não tinha essa consciência, digamos, real daquilo que se estava a passar em África. Às 16h12 do dia 2 de junho de 1975, o presidente interino da Assembleia Constituinte, Henrique de Barros, declara aberta a sessão inaugural do primeiro Parlamento Português, eleito por sufrágio livre e universal, um ano após a Revolução de 1974, com uma participação histórica de cerca de 92% dos portugueses maiores de 18 anos. No dia seguinte, um grupo de cerca de 1000 trabalhadores, vindos sobretudo de povoações vizinhas como Massussa, Manique do Intendente e Guireira, ocupa a maior herdade morada em Portugal, a Torre Bela, na Azambuja. Sob o lema "A terra para quem a trabalha", tiveram a aceitação dos militares que lhes disseram "Vocês ocupam e a lei há de vir". À semelhança do que se passava um pouco por todo o país, movimentos populares fortemente apoiados pelo Partido Comunista Português organizavam-se e ocupavam terras e empresas num período que ficou conhecido como o Verão Quente de 1975. No caso concreto do 25 de Abril, há 50 anos atrás, há, porventura, um facto que está muito próximo do cartaz e que ainda continua relativizado, e que é natural que assim seja, porque a história também ainda é recente, mas que tem a ver com a ocupação da herdade da Torre Bela em Alcoentre. Nós estamos em linha reta a 15, 20 km de Alcoentre. E a ocupação da Torre Bela faz-se na véspera do primeiro aniversário do 25 de Abril, a 23 de Abril de 1975. Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei, porque hoje custa mais dinheiro. Então é isso que tu dizes. Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa. Não, mas esta dele é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles e a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E a deles que não trouxeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas outras. Dá-me licença? Sim. Isto tem o valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas pronto. Eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, no bocadinho que lá tenho. Não tenho de ir comprar outra. E depois dessa outra fica a ser da cooperativa. E depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá. Opa, nada. Então, pá. Nada. Nota. Daqui nada também o que eu visto, o que eu calço é da cooperativa. Se eu comprei. É isso. É isso mesmo. Se eu comprei. É essa então, a nossa amanhã tiro umas botas. É essa a nossa tiro umas botas. Olha, e fica da cooperativa. Se me dás licença. A Torre Bela era uma propriedade do Duque de Lafões. Portanto, aqui ainda há um sentido mais acentuado daquilo que era a luta dos trabalhadores contra os grandes proprietários rurais. Mas era uma zona de proprietários rurais, onde havia também muitos trabalhadores rurais mal pagos, em condições de vida muito difíceis, e, portanto, facilmente entendiam esta argumentação da luta de classes entre os ricos e os pobres, entre os poderosos e os menos poderosos.
Por essa altura está-se na Assembleia da República, ainda não é a Assembleia Constituinte, está-se a fazer a aprovação da Constituição da República Portuguesa. Portanto, os parlamentares da altura estão a criar a Constituição. E no dia 23 de Abril, ainda antes da existência da Constituição, faz a ocupação da Torre Bela, com cerca de 1000 trabalhadores de toda esta região, alguns que vêm também de fora, e a partir daqui cria-se uma espécie de adesão popular regional, nacional também em alguns casos, a um movimento para o qual politicamente o Partido Comunista Português é hoje tido como não tendo participado, não tendo promovido sequer. A tomada da Torre Bela resulta sobretudo de forças de extrema-esquerda, até com algum anarquismo à mistura. O Partido Comunista Português na altura liderava sobretudo a grande questão da reforma agrária, mas, tanto quanto sabe, não teve nada a ver com a ocupação da Torre Bela. E toda esta região se movimenta contra esta possibilidade, e isto tudo vai acabar no 25 de novembro, cerca de 7 meses mais tarde, 6, 7, 8 meses mais tarde. E no 25 de novembro há um episódio extraordinário aqui bem perto, em Rio Maior, com a questão conhecida pelas mocas, que é quando o país fica praticamente dividido ao meio e há uma espécie de tomada de consciência em que daqui para baixo é um regime totalitário, de esquerda, de extrema esquerda, e daí para cima é uma espécie de país democrata, libertado pelas forças que defendiam a democracia. É um pouco isto. E o 25 de novembro, que se passa também nos quartéis, que tem grande atividade em Lisboa, dá, por exemplo, origem em Rio Maior à criação da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal, que é uma espécie de resposta a tudo aquilo que se vai desenvolvendo entre esta ocupação da Torre Bela e o 25 de novembro. É uma condição social, económica, que de alguma forma fica tão integrada no Cartacho que nessa altura ela é determinante para muito aquilo que politicamente se vai desenvolver nesta região nos anos seguintes.